Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Lembrando da nossa parceria com a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente também gosta muito de histórias, né? E nossa convidada de hoje tem muita história para contar, muita experiência para compartilhar. Afinal, a primeira mulher a dirigir a subseção da OAB de Guarapari, mais de 30 anos não tínhamos uma mulher à frente da OAB de Guarapari. Ela está no segundo mandato, ou seja, o primeiro já foi um sucesso, né? Especialista em direito de família e sucessões, recebo aqui com muito prazer doutora Mônica Goulart. Boa tarde, agradeço aí o convite para estar nessa resenha maravilhosa que eu acompanho sempre. Então é um prazer e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí o seu tempo de vir aqui bater papo com a gente, né? Contar as histórias. E aqui é um bate-papo tranquilo. Aqui, né? E a gente começa logo perguntando: como é que o direito foi parar na sua vida? Olha, eu sempre quis ser advogada. Sempre? Sempre, desde criança, brincava, eu era sempre advogada. Sério? Né? Nas brincadeiras, eu sempre tinha um escritório. Então, só que eu não pude, assim, logo finalizar o segundo grau, iniciar. Nesse meio tempo, eu casei, tive filho, mudei de estado, eu sou mineira, sou de Mariana, Minas Gerais. Olha! E vi parar em Anchieta e depois de alguns anos que já estava em Anchieta, aí eu fui dedicar ao meu sonho, que é ser advogada. Olha, que legal, que bacana. Por isso que hoje tem um escritório com o próprio filho. Exatamente. Até foi uma surpresa que eu achei, assim, ele deve seguir a área da engenharia, ciências da computação, já que ele gostava muito e gosta muito de informática, mas tive essa grata surpresa quando ele decidiu também ser advogado. E hoje é um excelente advogado. Como é que é esse negócio, né? De mãe e filho trabalhando junto? Que eu não teria, acho que eu não conseguiria, não. Olha, no início eu confesso que foi difícil. Mas hoje, depois de 10 anos com a sociedade, então lá dentro nós somos profissionais. Lá é o doutor Cláudio, é a doutora Mônica. Que legal. Então, aquela união familiar fica no âmbito da residência. No escritório, somos profissionais. Ai, que bacana, que legal isso. Você fez estágio no Ministério Público, né? Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência maravilhosa e me deu uma base muito boa também, porque eu também sempre, além do direito das famílias, eu também sempre gostei muito do direito criminal. Olha, tanto que a minha primeira especialização foi em ciências criminais. Que legal. Quando eu comecei a dar aulas também, porque eu dou aula na faculdade há 12 anos, então eu iniciei dando a aula nas matérias de direito penal. Então, isso para mim, assim, essa experiência no Ministério Público me deu uma base e também, assim, fez com que eu gostasse bastante da matéria, de gostar de estudar, de aprofundar no tema. Olha, que legal. E tem algum caso, assim, que te chamou já muita atenção, já na época de estágio? Porque Ministério Público, então, você teve uma proximidade muito grande com a área criminal, né? Sim, mas a minha primeira primeiro tema que me chamou bastante atenção, que eu fiquei bastante, assim, a princípio, né? Foi um acidente de trânsito. Chegou um inquérito na 101, e onde que toda a família morreu decapitada. Até o cachorrinho da família. Num acidente. Então, isso me marcou bastante. Aquelas cenas, aquelas fotos chocantes. Então, foi o primeiro inquérito que chegou lá que me chocou ao ver aquela cena. Nossa Senhora. Não, realmente, né? É impactante demais. Bastante.
E você já fez júri? Faz júri? Já fiz um júri no ano passado. Tive o prazer de fazer um júri em Anchieta também. Oh, que legal. Onde o cliente foi absolvido, a nossa tese foi acatada pelo Tribunal dos Jurados. E para mim foi bem satisfatório, né? Trabalhar este processo e finalizar com o júri e tendo êxito nele na absolvição do meu cliente. E quando você abriu seu escritório em Guarapari? Isso. Né? E como é que foram os primeiros clientes, os casos que te chamaram a atenção? Como é que foi esse início aí de carreira? Início de carreira é sempre aquela coisa que deixa a gente ansiosa, né? Eu acho que toda pessoa que está iniciando a carreira tem essa preocupação. Como eu vou captar o cliente? Quantas causas eu vou ter? Como eu vou fazer, né, para ter os meus clientes? Porque no início da carreira a gente não tem como optar, né, pelas matérias. Então, a gente acaba trabalhando em todas as áreas do direito. Então, no início da carreira, eu comecei como associada no escritório, então, todas as causas que chegavam até mim, eu acabava trabalhando, mas no início sempre assim, cada dia eu falava, será que amanhã eu vou atender um cliente? Será que vai chegar o cliente? Mas, graças a Deus, eu falo, quando a gente trabalha com seriedade, com ética e respeito, acima de tudo, aos clientes, as coisas vão acontecendo. E, às vezes, a gente fala, eu sempre falo com o jovem advogado, não deixa que a ansiedade atrapalhe a sua caminhada. Porque quando você faz as coisas com seriedade, leva com seriedade, as coisas acontecem. E o jovem está muito ansioso, né? Muito, muito ansioso. Preocupação, o mercado, ele vem cobrando bastante, né, do profissional. Então, eu sempre falo, tem que se preparar. Eu sempre falo com meus alunos também em sala de aula e com a jovem advocacia e com todos os colegas, né, que o advogado preparado não teme os desafios. Então, a gente tem que estar estudando diariamente, se aperfeiçoando diariamente. Então, assim a gente consegue levar a profissão, né, com tanto respeito, com tanta dignidade, que é uma profissão tão bonita. Linda. Né? Então, e tão respeitada, e eu acho isso muito importante. Então, assim, é um respeito, você estudar e se preparar para atender o seu cliente, para enfrentar as teses, isso é muito importante. Legal. E fala para mim, dentro de área também de famílias e sucessões, você deve ter tido muitas histórias aí. Conta pra gente alguma coisa que marcou ou que te chamou muito a atenção. Teve, logo no início, eu recebi uma pessoa para fazer um divórcio. E eu falo, quando a pessoa chega no escritório, né, na área de família, para atender na área de família, ela já chega bem fragilizada. Então, muitas vezes, ela quer ser ouvida, né? Quer desabafar. Eu falo que o advogado de família, ele é um pouquinho psicólogo. A gente só não tem que tomar cuidado para não exercer esse papel, saber o limite, né? E chega uma hora que a gente tem que indicar o profissional específico. Então, chegou bastante nervosa, brava. Foi um divórcio, começou litigioso, muita divergência na partilha, na convivência com os filhos, na guarda com os filhos. E aí eu fui conversando com ela, fui mostrando que o litígio só iria desgastar ainda mais aquela relação, que não fazia bem para nenhum dos dois, na verdade. Então, quando fomos para a audiência de conciliação. Ela chegou lá, quando a juíza perguntou se era realmente aquilo que gostaria, né? Ela pensou, olhou e falou assim: doutora, eu posso conversar com você? Eu falei, claro. Pode pedir a suspensão da audiência? Eu falei, vamos pedir. E aí suspendemos a audiência. No dia seguinte, ela foi no meu escritório e falou: doutora, durante a audiência eu pensei tanto em todas as suas palavras, quando eu estive no seu escritório, e eu vi que talvez nós merecemos mais uma chance. Olha, então, eu gostaria de lhe agradecer por toda a atenção, por você ter me ouvido, né? Me ligava sábado, domingo, feriado, porque o cliente ansioso também, né? E a gente tem que saber dar essa atenção, saber conversar com o cliente. E às vezes a satisfação não é nem chegar
nos finalmente, é poder ajudar aquela família. Claro. Então, isso para mim me marcou e me deixou muito feliz. Ai, que legal. E aí acabou salvando a família. Salvando a família. Continuam juntos. Continuam juntos. Olha que legal. Que bacana. E tem muita briga, assim, de... Não, tem muitos casos de reconciliações. Olha, não muitos, mas acontece. Né? Na maioria das vezes, assim, o máximo a gente consegue, após muita conversa, muito diálogo, chegar na fase do consenso, que isso é muito importante, né? Hoje, o direito, a gente tem que buscar várias alternativas, né? De solucionar aquele conflito. Então, sempre buscar conciliação, a não estimular o litígio entre as partes. E é muito importante, porque na maioria das vezes envolve filhos, tem aquela família. E na maioria das vezes as pessoas que mais sofrem com tudo isso são os filhos. Então, nós profissionais do direito das famílias, nós temos que ter esse cuidado, né, essa sensibilidade de saber lidar e orientar os nossos clientes. Ai, que legal. E a pandemia aumentou o número de separações? Aumentou bastante. Eu falo que talvez os casais não tinham tanto tempo para estar juntos, né? E a pandemia pôs todo mundo dentro de casa, pôs todo mundo ali junto, convivendo diariamente, tendo que dividir as tarefas. Então, a gente teve um aumento considerável aí no número de divórcios. Mas, paralelamente a isso, também aumentou o número de divórcios consensual. E isso é uma coisa bem importante, que a maioria das vezes as pessoas queriam resolver logo. Né? Mesmo porque quando a gente explica, olha, se você vai por um litígio e quer se manter irredutível, se prepara para uma briga aí que vai durar 4, 5, 6 anos. Quando a gente fala isso, a pessoa já assusta, né? Então, geralmente, quando a pessoa está decidida mesmo, que é o divórcio que ela quer, então a gente trabalhando, conversando, dialogando, a gente consegue chegar aí a um divórcio consensual. E isso também eu pude perceber, que as pessoas estavam dispostas, já estavam decididas, então não tinha por que brigar. Ah, legal. E tem processo que te acompanha desde o início do escritório? Olha, ainda tem alguns, tem aqueles que, com a pandemia, fórum fechado, e tem aqueles casos que levam nome e sobrenome, né? Então, esses demoram um pouquinho, a audiências são adiadas, os atos processuais adiados. Então, a gente ainda tem alguns ali que se nos arrastam, acompanham, que se arrastam. Eu falo que, assim, muitas vezes as partes não querem resolver. Parece que quer manter. Eu falo com meus clientes o seguinte, ó, se vocês não querem decidir, não querem chegar a um consenso, é porque existe algo ali, porque um quer manter o outro perto, porque não há outra explicação, né, para que um processo dure aí 10, 15 anos. Sucessões acontece muito isso, né? Bastante. No processo de inventário, até porque muitas vezes não tem consenso entre os herdeiros, muitas vezes temos testamento, é uma coisa que aumentou bastante também na pandemia. As pessoas agora acordaram, viram que tem que fazer o planejamento sucessório, então não quer deixar tudo para depois da morte. Falar da morte é um tabu para muitos. Sim. Mas com a pandemia as pessoas viram que a vida da gente é muito frágil, né? Então não precisa de muita coisa. Então as pessoas passaram a se preocupar também com seu planejamento sucessório. E aumentou consideravelmente o número de testamentos que as pessoas estão fazendo. Então, lá no escritório mesmo, eu assessoro e assessorei vários clientes aí no seu planejamento sucessório. Que legal. E testamento e seguro de vida foi um daquelas coisas que eles mais utilizaram, né, dos instrumentos mais utilizados aí para planejar aí
o momento pós-morte. Oh, que legal! E teve algum caso assim que te chamou mais atenção dentre esses ou não? Foi mais tranquilo? Não, foi mais tranquilo. Geralmente a pessoa já procurava, o cliente já procurava, já sabendo o que queria, para quem queria deixar. A gente sabe que no testamento tem uma limitação, né? Elas podem deixar 50% da legítima para quem ela quiser, para quem desejar. Então, dentro desses 50%, as pessoas já sabiam bem para quem direcionar. E seguro de vida também, porque o seguro de vida não precisa entrar no inventário. Geralmente as pessoas recebem rápido, até para poder custear um inventário, que a gente sabe que é um processo caro, em razão dos impostos de transmissão. Então, as pessoas já fazem um seguro de vida específico para isso, para quando após a morte, as pessoas geralmente 5 dias úteis já está recebendo aquele valor, até para que possa custear aí o processo de inventário. Olha que legal, que bacana, né? E já teve algum caso assim de guarda que tenha te chamado atenção, algum caso enfim, que envolva menores? Geralmente, principalmente quando o casamento ele não termina, né, de uma forma pacífica, que envolve aí medidas protetivas. Então, muitas vezes, o casal querendo se vingar um do outro, acaba querendo colocar limites na convivência, né, com os genitores. E eu sempre costumo falar para os meus clientes, olha, terminou a conjugalidade, a parentalidade, não. Ele vai ser pai eternamente, ela vai ser mãe eternamente, e esse vínculo não se dissolve. Então, vocês vão ter que sentar e pensar no melhor interesse do filho de vocês agora. Né? O melhor interesse de vocês dois, enquanto adultos, vão ter que resolver. Agora, não envolvam os filhos nesta briga, porque eles não têm nada com isso. Então, a gente sempre tenta proteger a pessoa dos filhos o máximo possível e orientar, porque quando as pessoas não respeitam esse limite, ela acaba causando muito mal. A gente acaba esbarrando na alienação parental, e isso é totalmente prejudicial. Depois eu falo que cresce filhos rebeldes, filhos problemáticos, vão se transformar em adultos problemáticos. E eu sempre falo com meus clientes, crianças não aprendem com atitudes, com palavras. Crianças aprendem com atitudes. Então, eles vão replicar na vida adulta aquilo que eles vivenciaram na vida de criança. Então, vocês tomem cuidado com o que vão fazer com a vida do filho de vocês. Isso é algo bastante importante, né? E conta aqui pra mim, como é que você foi parar na OAB? Isso foi esse espírito, né? Eu sempre gostei. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu sempre estava ali no meio de líder de turma. Já tem um histórico de liderança. Sim, eu sempre gostei. E sempre quando eu faço parte de algo, eu quero que aquilo funcione da melhor forma possível. Então, eu aproximei da ordem, fiz parte de comissões, né? Iniciei na ordem fazendo parte da Comissão Estadual de Direito das Famílias. Que legal. Então, eu fui aproximando dessa forma. E eu vi que eu tinha e poderia contribuir com a classe, contribuir com os colegas. E eu pensei, por que não? E então eu falei, olha, eu sei que inicialmente é uma profissão, é um órgão de classe naturalmente que sempre homens exerceram, né, o papel, sempre tiveram esse poder. Tanto que quando eu me coloquei à disposição, coloquei meu nome à disposição, eu cheguei a ouvir, mas esse lugar não é lugar para mulher. Sério que você ouviu? Ouvi. E eu falei, por que não? Nós mulheres somos capazes, né, de ocupar qualquer lugar. Eu sempre falo, lugar de mulher é onde ela quiser. E nós temos, não só porque somos mulheres, mas porque somos capazes de realizar e estar à frente de várias frentes simultaneamente. Nós temos essa capacidade. Então, eu busquei a história da subseção, eu vi que ela tinha, no meu primeiro mandato, tinha 30 anos, nunca uma mulher tinha se colocado à frente da quarta subseção.
E eu vi que eu estava preparada para isso. Eu queria muito aquilo, eu queria muito poder doar parte do meu tempo, é um trabalho voluntário, para a classe, para a advocacia. E graças a Deus aí tivemos êxito no primeiro pleito, realizamos muita coisa, entregamos uma sede no primeiro ano maravilhosa para a advocacia, com auditório amplo, escritórios modelo. Então, foi muito importante poder fazer, né, ações sociais, criar muitas comissões temáticas. Quando eu entrei, nós tínhamos apenas uma comissão, que era então CAIC, né? Hoje a Jovem Advocacia, que começou a fazer também muito para a advocacia em 2015, e hoje nós temos 10 comissões. 10, todas trabalhando ativamente. A subseção, falo que é muito movimentada. Dificilmente não tem uma semana que nós não temos um evento, que não temos uma palestra, participamos de ações sociais, participamos de audiências públicas, ouvimos a classe, que isso é muito importante, né? Sim. Saber fazer e saber ouvir. E ver onde está a necessidade da classe, aqueles pontos de fragilidade. E uma das coisas também que eu busquei fazer, que eu acho muito importante, é manter o diálogo com todas as instituições, com o executivo, legislativo e judiciário. Eu costumo dizer que o diálogo, ele constrói pontes. Sem né? dúvida. E até para que a advocacia possa exercer a sua profissão com dignidade, respeitar as suas prerrogativas, o diálogo, ele tem que estar sempre à frente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você falou de prerrogativas. Como é que você vê as prerrogativas lá? Estão sendo violadas, cumpridas em sua maior parte do tempo? Como é que... Olha, na sua maior parte do tempo, nós vemos que estão sendo respeitadas. Né? Tendo em vista que quando há algum desrespeito, nós somos acionados. Exato. E aí atuamos ali com o rigor que exige. Eu costumo dizer, com todas as instituições onde eu vou, que se tem uma coisa que nós não transigimos, são com as prerrogativas. Porque não é um privilégio. Muitos acham que prerrogativa é privilégio, e não é um direito. Direito não só do advogado, mas do seu constituinte, daquele que o constituiu. Então, prerrogativa não dá para transigir. A gente tem que exigir, está na lei, né? Então, a gente tem que exigir que seja respeitada. Que legal. E você é muito demandada por conta disso ou não? Olha, não tenho muito problema assim, com ataques às prerrogativas. E quando temos e somos acionados, nós atuamos ali com energia que deveria ser, né? Com o ponto ali, dialogando sempre, mas exigindo esse respeito com as prerrogativas. Que legal, que legal. Na quarta subseção também, Carla, a gente tem 2 membros inscritos na nossa subseção que faz parte da Comissão Estadual de Prerrogativas. Então, nós já indicamos algumas pessoas justamente para quando for necessário, essas pessoas atuam ali. Então, a gente sempre está cumprindo aí com o nosso dever, com o nosso papel, que é proteger a nossa classe. Que bacana. E... por atuar na área de família e criminal, você se emociona muito? Você é muito emotiva ou não? Olha, eu procuro sempre separar as coisas. O direito das famílias é uma coisa que já traz aquela carga emocional muito grande, né? Não é? Mas a parte já fica muito emocionada. Então, você tem que ser mais firme para até passar essa segurança que eles precisam. Então, a gente procura sempre separar bem as situações, os casos, por mais que eles a gente vê daquela fragilidade, aqueles ataques gratuitos que às vezes, né, os clientes sofrem, mas a gente tem que passar essa firmeza para eles, mostrar que eles não estão sozinhos, que eles estão ali, que tem uma defesa técnica que vai estar ali fiscalizando os seus direitos e fazendo a devida aplicação das leis no seu caso. E você já vivenciou alguma audiência assim com briga mesmo, de partir para cima da outra parte? Olha, já presenciei assim uns ânimos acalorados, né, em sala de audiência que precisou
precisou do magistrado ali intervir e usar uma voz, né, mais firme, mais enérgica e lembrar a pessoa que ela estava numa sala de audiência, que muitas vezes a parte contrária, ela acha que tudo que está acontecendo ali é culpa do advogado, né? Então quer atacar o advogado. Então, às vezes, o magistrado precisa intervir, sim, para lembrar aquelas pessoas que estão numa sala de audiência que o tratamento com urbanidade ele é imprescindível e necessário, né? E já teve casos, assim, porque a gente sabe que, às vezes, o colega da outra parte acaba levando para o lado pessoal. Sim. Né? Já passou por isso também? Sim, eu falo que muitos costumam levar para o coração, né? Então, e às vezes até para mostrar para o cliente, porque muitas vezes o cliente não entende que quem está do outro lado é seu colega. O cliente acha que os advogados têm que ser inimigos. Então, se você chega numa sala de audiência, cumprimenta seu colega, a parte ex-adversa ali, que dá um tratamento, né, com urbanidade, eles acham que depois falou assim, mas doutora, eu não entendi nada. Como assim? A senhora estava conversando, a senhora é amiga dele, fica parecendo que a gente vai transigir com os direitos dele, porque conhecemos. E eu sempre busco explicar isso, olha... Nós defendemos teses diferentes. Ele defende os direitos dos clientes dele, eu defendo os seus. Mas nós não somos inimigos, nós somos colegas, né? E saímos daqui da sala de audiência, nossa vida é normal, continua lá fora. Então, isso não interfere em nada, né, na defesa dos seus direitos. Mas tem esse negócio mesmo deles acharem que a gente... Acho que temos que ser inimigos. Como que você é amigo dele? Verdade. E testemunha? Já passou por alguma situação de testemunha mentir, assim? Olha, eu até nunca passei por isso. Eu sempre falo com o meu cliente assim, olha... Quando eu converso com as testemunhas, o que você sabe sobre isso? Eu quero saber exatamente o que você sabe. Porque se eu vejo que a testemunha não tem nada a contribuir para o processo, ainda pode até atrapalhar, porque muitas acham assim, não, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, que vai estar ajudando. Então, eu nunca tive esse problema em sala de audiência, mesmo porque eu deixo muito claro isso para a testemunha, né? Que ela tem que saber falar, chegar na sala da audiência, porque senão ela pode até responder, ela pode sair de uma sala de audiência ali de testemunha para responder uma ação criminal de falso testemunho. Então, isso é muito delicado, muito perigoso. Não que eu nunca tenha presenciado isso da parte ex-adversa, mas a gente, quando conduzindo a instrução, fazendo as perguntas, geralmente as pessoas conseguem mentir por algum tempo, mas o tempo todo não. Então, acaba a gente pegando, né, aquela mentira no ar e depois usando na defesa, depois da instrução. Claro. Mas tem gente que chega aqui e conta, fala, não, já assisti até Voz de Prisão e não sei o que. Sempre, né, e geralmente, assim, por mais que as pessoas chegam lá, né, que apta assim, não, vou puxar pela minha colega, tudo, mas quando a juíza fala, olha, você vai falar o que você sabe sob pena de responder por falso testemunho, aquilo eu acho que a pessoa já pesa. Já pesa bastante. Mas sempre tem aqueles que ignoram, né, essa fala do magistrado e quer ajudar a pessoa ali de todas as formas e aí acaba entregando, né? E Mônica, honorários. A gente sabe que interior a gente recebe não só honorários ou pelo menos lembranças de toda a ordem, né? Sim. Lá também acontece. Acontece. Eu tinha um cliente, ele morava no interior. Então, toda vez que ele ia no escritório, ele sempre tinha um caso para contar, ele sempre lembrava de alguma coisa. Então, ele sempre chegava lá com queijo, com mexerica, com laranja, banana. Então, eu sempre falava com os colegas lá no escritório assim, recebi parte dos
honorários outros. E as pessoas que moram no interior, elas gostam de agradar, Sim. né? O advogado, o seu advogado. Então, chegam sempre levando as mais diversas guloseimas lá para o escritório. E nós adoramos, né? Lógico, mas que legal, que bacana. Mas nenhum caso, assim, onde houve transação desse tipo de troca mesmo, porque por que eu estou perguntando? Nós tivemos aqui uma convidada que falou assim, nossa, já fui em audiência a pessoa querer pagar a dívida em produtos, digamos assim. Né? Mas sempre perguntam, né? Você não aceita isso? Teve uma vez um caso até inusitado, que uma pessoa me perguntou assim, doutora, eu tenho um terreno no cemitério que eu comprei e custou X valor. Você não aceita esse terreno em honorários? E eu estava iniciando a carreira, né? Quando ela falou assim, já vou receber. Eu falei, não, pode pagar da forma que você puder. Pode ficar com o seu terreno. Receber logo no início de carreira, terreno no cemitério. Foi um caso bem inusitado, que eu falei assim, nossa senhora, não deixo o terreno lá. É aquele medo da morte que a gente tem, né? Hoje eu já pensaria diferente. Né? Eu sei que muitas coisas é bom a gente já deixar tudo resolvido para não dar muito trabalho, né? Exatamente. Mas no início da carreira eu confesso que eu assustei bastante. E você também fez um MBA em liderança e coaching. Sim, Conta isso, sim. de onde surgiu essa ideia? Como é que foi? Eu sempre, igual eu falei, eu sempre gostei desta forma de liderar pessoas, lidar com pessoas. Eu gosto muito do humano. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de interagir. E eu senti a necessidade de melhorar, até no meu escritório, na empresa, já que trabalhamos com vários profissionais, né? Nós temos hoje uma equipe com mais de 8 advogados, temos legal. secretários, estagiários. E em sala de aula também, para direcionar os alunos, e com a advocacia também. Então, a gente se especializar, buscar entender melhor as ações humanas, né? Como ser um bom líder. Porque a gente não pode ser um bom chefe, a gente tem que ser um bom líder. Né? E isso, infelizmente, a gente vê que pessoas não sabem fazer isso. Tem pessoas que sempre gostam de colocar no centro das atenções, e isso não é ser um bom líder, né? Quando exatamente. A pessoa vira o holofote para ela, né? Esquece do próximo, das outras pessoas, isso não é liderança. Liderança é quando você entrega, você olha para frente, você vê o coletivo e não o individual. Exatamente. E aí você resolveu, então, melhorar a sua capacidade de liderança, porque você já é uma líder nata, né? Então, a gente busca sempre aperfeiçoar, né? Então, e o coaching, até para que a gente possa escutar, direcionar. Porque muitas vezes você não tem que entregar a resposta para aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas hoje têm dificuldade, às vezes, ela tem a resposta, mas ela quer escutar do outro. Né? O que ela vai fazer da vida dela, como ela vai seguir. E, na verdade, você tem que mostrar para ela que ela tem a capacidade de chegar às suas próprias conclusões. E ela vai fazer isso. É você escutar, ter uma escuta qualificada. Isso é muito importante. A gente fazer, até na área do direito das famílias, o mais importante de tudo é você saber escutar. Né? Eu costumo dizer que você tem que escutar mais e falar menos. Então, porque quando as pessoas chegam, elas querem ser ouvidas. E você tem que ter essa escuta qualificada para saber conduzir melhor aquele problema dela. Então, fazer o curso de liderança e coach, para mim, me auxiliou muito. Tanto no meu escritório, tanto em sala de aula, tanto na gestão da UAB, porque escutar pessoas, auxiliar pessoas, respeitar os limites daquela pessoa. E isso é muito importante. Olha que legal. Muito importante mesmo, ainda mais para quem está à frente. Porque às vezes eu acho que as pessoas têm essa coisa de querer que você fale o que deve fazer, até para falar assim, não deu certo, foi você que falou.
né? O delegar a responsabilidade sobre sua própria vida, que às vezes a gente faz, né? As pessoas fazem sem nem perceber que fazem isso. Exatamente. Né? E a gente mostrar para a pessoa que ela é capaz de tomar as próprias decisões é muito importante. Quando a gente consegue isso, é um alívio. Né? Exatamente. E eu penso isso também. Acho que quando a pessoa ela tem que estar consciente, inclusive no momento em que ela decide que o outro vai decidir sobre a vida dela. Exatamente. Né? Exatamente. Não, perfeita. O outro falou e eu quero fazer aquilo. Então, mas as consequências são suas, não são minhas. Todo mundo é responsável por seus atos. Exatamente. Né? Então, a gente auxilia que as pessoas tomem essas decisões de forma consciente, né? E bacana, sabendo que toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, ela tem que estar preparada para todas as consequências advindas das suas ações. Que legal. Parabéns pela iniciativa aí de né, melhorar ainda mais a sua liderança. Agora a gente entra num momento de um bate-pronto aqui. Eu falo e você me diga o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado, uma advogada. Não. Gostei. Alvará é? Alegria, né? Alegria, é muito bom, bom. É o resultado de um trabalho. Justiça é? É entregar a melhor forma possível o bem da vida, aquele bem jurídico pretendido, né, da melhor forma possível. O que mais te irrita num processo? A mentira. A morosidade. Essa também muita gente fala. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Siga em frente, não desista. Eu estou aqui junto com você. Vamos juntos. Processo físico ou eletrônico? Depende. É mesmo? Olha, o eletrônico, sem dúvida nenhuma, ele encurta caminhos, né? Ele ultrapassa fronteiras. Então, hoje nós não temos limites de atuação com o processo eletrônico. Nós podemos atuar, né? Lá no escritório nós temos processos em vários estados. E isso só foi possível graças ao processo eletrônico. Mas voltando aqui para o nosso estado, onde a gente muitas vezes, né, não funciona, o sistema não funciona, você precisa ficar ali tempos, horas e horas tentando acessar. Já melhorou bastante, muito, né? Muito. Já teve uma evolução muito grande, é verdade. Mas ainda há muito que melhorar. Então, nesses momentos assim, a gente fala assim, eu queria o processo físico. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Vai ser melhor para todo mundo a gente poder peticionar do escritório, atender em todas as áreas, em todas as regiões. Então, isso é muito importante. Então, o processo eletrônico, ele veio, vai ficar, é uma realidade. Precisa só melhorar e atender adequadamente. O dia que isso acontecer, vai ser o melhor dos mundos. Audiência virtual ou presencial? Eu prefiro presencial, porque nada substitui aquele olho no olho, sentir a voz daquela pessoa, garantir que de fato aquela pessoa está sozinha naquele lugar e que ela está falando por ela. Eu já tive audiências virtuais de instrução onde que era perceptível que a pessoa não estava sozinha na sala, que outras testemunhas poderiam estar ali por perto. E a gente teve que alertar o magistrado para isso. Numa audiência presencial, isso não vai acontecer. Então, ainda o olho no olho é insubstituível. Ai, que legal. Bacana. Nunca comece uma sustentação oral com? O que diria para quem acha que advogado tem vida fácil? Olha, não tem não. Não tem não. É uma luta diária, todos os dias, que eu amo fazer. Mas fácil não é. Eu falo que quem vê close não vê corre. Né? Então, ali dia após dia, dedicação após dedicação, mas compensa, no final compensa. Um livro que marcou sua vida? Eu gostei muito de Ensaios de uma Cegueira, de José Saramago. Lindo.
É lindo. Também gosto muito da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Muito bacana também. Se não fosse advogada, seria? Delegada. Delegada? Delegada. Gosta mesmo da área criminal, hein? Mas gosto da área da psicologia também. Talvez uma bacana. psicóloga. Ainda quero fazer uma especialização na área de psicologia jurídica. Oh, que legal, que bacana. Mônica, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Adorei esse nosso bate-papo. Eu que adorei, agradeço mais uma vez. Parabéns pelo programa, por esse bate-papo descontraído. Foi maravilhoso. No início eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir? Claro. Mas você deixa a gente muito à vontade. Parabéns e muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e contar aqui embaixo alguma história boa. Quem sabe você não aparece por aqui. Até a próxima!